Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mate-Onça, canal e blog de matemática. Vamos comentar a questão de número 145 do caderno amarelo da prova do Enem 2019. Vamos lá. Como é de costume, um enunciado longo, temos que ler com atenção. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo mais ou menos A seno de Wt mais tetra, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência W igual a 2π sobre θ, em que, 2π sobre t, em que t é o período, A é a amplitude ou deslocamento máximo. Importante isso aqui, hein? Daqui a pouco vamos comentar. Tetra é o ângulo de fase, sendo que tetra maior ou igual a zero ou menor ou igual a 2π sobre w, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. Muito importante essa parte do enunciado. O gráfico representa um movimento periódico P igual a P de t, ou seja, P em função de t em centímetro, em que P é a posição da cabeça do pistão do motor de um carro, em um instante t, conforme ilustra a figura. E aí temos o gráfico e, por fim, a questão. A expressão algébrica que representa a posição P de t da cabeça do pistão em função do tempo t é. E aí nós temos as 5 opções de A a E. Bom, como sabemos, as provas do Enem têm como fator preponderante o tempo. Então, one shot, one kill. Antes de falar da questão, vamos comentar. A função seno de x, a função pura, tem o seu período igual a 2π, a amplitude igual a 1 e a imagem, o intervalo fechado de -1 até 1. Então vamos aqui para a resolução da questão. Nós temos o gráfico do enunciado e a função A seno de Wt, ok? Veja bem, este A é o número que multiplica a amplitude da função pura, tá certo? Na função seno de x, a amplitude é igual a 1. No caso, aqui, a amplitude é igual a 4. Como que nós identificamos a amplitude através do gráfico? Nós temos aqui a linha média do gráfico, que coincide, neste caso, com o eixo do x. A distância até o ponto de máximo é amplitude, ou ainda, a distância em módulo até o ponto de mínimo é igual a amplitude. Então, neste caso, deste gráfico, a amplitude, ou seja, o valor de A, é igual a 4. E nós vimos que, vamos voltar aqui para o enunciado. No próprio enunciado da questão, ele nos dá uma fórmula. E isso é uma tendência do Enem. Não precisa, em alguns casos, saber a fórmula. O próprio enunciado nos traz a fórmula. Ele diz que a frequência W é igual a 2π sobre t, sendo que t é o período. Então, nós temos, retornando aqui para a resolução, que W é igual a 2π sobre t. Esse 2π é o período original da função pura, da função seno de x, cujo período é 2π. Então, neste caso, nós temos que W é igual a 2π, que é o período da função pura, sobre t. Este t é o período desta função. Como é que nós vamos identificar? Nós podemos ver aqui, ó, neste ponto, 0, onde
é o primeiro instante do deslocamento. O gráfico vai até o seu máximo, passa pelo ponto de origem, vai até o seu mínimo e retorna aqui neste ponto para o valor de origem. Então, neste intervalo de 0 a π, ele foi até o ponto máximo e até o ponto de mínimo. Então, nessa questão, o período desta função é igual a π. Então, w é igual a 2. Então, nós temos, por fim, que esta função p de t é igual a A, que é 4, vezes seno de W, que é 2t. E essa é a resposta final, que confere com o gabarito oficial, 4 vezes seno de 2t. Vamos verificar aqui no enunciado, que é a opção de letra A, gabarito oficial. Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, compartilhem o canal.